Uma coletiva de imprensa na manhã da quarta-feira de cinzas marcou a abertura da campanha da fraternidade na Diocese de Caxias do Sul. O bispo diocesano Dom José Gislon, o vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, Padre Leonardo Inácio Pereira, e a diretora da Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Cristina Gregoleto, participaram da conversa com a imprensa. O encontro ocorreu na Casa Madre Teresa, no centro de Caxias do Sul. Neste ano, a campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e a Fome e como lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Durante pouco mais de uma hora, o bispo e os convidados trataram sobre a temática e também apresentaram ações que foram desenvolvidas no ano passado na Diocese de Caxias do Sul para combater a fome. Para Dom José Gislon, a fome é uma das grandes preocupações da Igreja Católica nos dias atuais. Eu vejo que é uma realidade muito forte nesse momento da história do nosso país, mas nós não podemos esquecer que a dimensão da pobreza ela está crescendo a nível mundial. Não é só uma realidade brasileira, mas como realidade brasileira, eu penso que nós brasileiros temos que sim ter esse olhar para os que estão à margem da sociedade ou estão em situação de vulnerabilidade social. E eu acho que a Quaresma, nós falamos sempre da questão de espiritualidade, conversão, mas a nossa espiritualidade não pode ser vazia de ação. Nós não podemos nos dirigir a Deus, que Deus esteja presente no nosso coração, e esquecemos dos irmãos e irmãs. Então a campanha da fraternidade, mas o tempo da Quaresma, é um momento muito importante para olharmos a nossa vida espiritual, mas sem deixarmos de olhar a realidade dos irmãos e irmãs que caminham conosco para a casa do Pai. Eles também são povo de Deus a caminho. Que saibamos ajudá-los a peregrinar conosco e não os esqueçamos no deserto da vida ou no peregrinar da vida. Dom José, o tema Fraternidade e Fome é um tema tão presente, mas que, se mal interpretado, pode gerar polêmica e até transformar ideológico. A coragem da Igreja em abordar esse tema. Olha, eu penso que assim, todo tema ele pode ter um viés ideológico. Nós não podemos olhar a realidade da fome do ponto de vista ideológico, porque a fome está presente em quem é de direita, de esquerda, em todo lugar. Nós temos que olhar a realidade da fome do ponto de vista evangélico na campanha da fraternidade. Porque se nós formos olhar a realidade da fome do ponto de vista ideológico, nós já começamos excluindo as pessoas, excluindo quem pode ajudar e às vezes também afastando quem está necessitado. Nós temos que ser ponte, entre aquele que pode ajudar e o necessitado. Nós não podemos construir muro. Já temos tantos muros na sociedade. Vamos construir ponte de comunhão, de fraternidade, que fortaleça, acima de tudo, esse olhar para a realidade do ser humano. Eu vejo assim que tantas obras que temos presente na nossa sociedade, elas estão ali dando seus frutos, porque as pessoas que têm posses e têm condições se dispõem a ajudar. Então nós temos que fortalecer esse vínculo de ajuda, de solidariedade, se quisermos também criar uma proximidade e fortalecermos a fraternidade. Senão nós vamos criar divisões. E já temos tantas divisões. Nós precisamos criar fraternidade, fortalecer os vínculos de fraternidade. Somos todos povo de Deus a caminho. Ninguém atravessa o deserto sozinho. O Papa Francisco diz sempre que sozinho a gente pode ir mais depressa, mas juntos nós vamos mais longe. Que esse sentido de comunhão nos ajude a irmos de encontro com mais força às realidades da nossa sociedade que passam por necessidade. Eu tenho orgulho de estar nessa realidade, porque o nosso povo, ele é bom, é um povo generoso. Eu não tive nenhuma experiência, nesses 10, 11 anos de bispo, de ter pedido, solicitado alguma coisa para alguém para ajudar, que alguém dissesse não. Todo mundo se dispõe a ajudar. Quando você apresenta motivo, apresenta projeto, as pessoas também são generosas e compreendem que podem ajudar e fazem questão de ajudar. Nós não devemos dividir nem igreja, nem sociedade entre direita e esquerda. Eu acho que o papel da igreja é anunciar o evangelho, os valores do evangelho e trabalhar pelo bem comum e fortalecer, acima de tudo, o vínculo de comunhão e de fraternidade entre as pessoas. Falar um pouquinho sobre a troca, do local, não mais na Catedral e aqui na Casa Madre Teresa dessa vez, falar sobre essa iniciativa.
essa iniciativa de fazer na Madre Teresa, justamente porque a Casa Madre Teresa, ela é um projeto que atende praticamente aquilo que a campanha da Fraternidade coloca esse ano, a questão da fome, mas vai além também, o remédio, agasalho e tudo mais. As pessoas vulneráveis vêm aqui, batem a porta porque precisam de ajuda. Então, já que a campanha da Fraternidade tem esse tema, eu acho nada mais mostrar uma realidade que contempla essa ação já na realidade da nossa sociedade, graças a uma resposta das pessoas da sociedade, né? Que trazem aqui o medicamento, que trazem aqui roupa, que trazem aqui alimentos, para que a Casa Madre Teresa possa ser essa ponte que chega até as pessoas, que vai até as pessoas que passam por necessidade. Então, eu acho que é um momento gratificante, porque percebemos algo que já está acontecendo na nossa sociedade e queremos motivar que aconteça ainda mais. A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul apresentou números da fome na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. De acordo com Cristina Gregoleto, são milhares de famílias que passam necessidades alimentares na cidade. Cristina explica que somente em Caxias do Sul, mais de 60 mil pessoas sobrevivem apenas com menos de um salário mínimo por mês. A gente tem esse número se a gente juntar as pessoas que recebem uma per capita de menos de meio salário mínimo no nosso município. Se a gente fizer uma analogia com essa publicação que saiu no ano passado, diz que 64% das pessoas que recebem menos de meio salário mínimo estão em insegurança alimentar e grave. Se a gente transformar isso para os números de Caxias do Sul, para essas 68 mil pessoas que estão cadastradas nesse critério em Caxias do Sul, a gente vai chegar num número próximo de 43 mil pessoas. Obviamente que essa é uma suposição que a gente faz, porque a gente não tem essa pesquisa em Caxias do Sul, mas a gente consegue chegar a números próximos dentro dos dados das pesquisas que nos foram apresentadas, né, neste ano passado. A situação é mais grave em determinados cinturões da cidade, ou a gente tem um comportamento bastante homogêneo? Hoje a gente vê muito mais pessoas pedindo na rua, né? Eu acho que é uma realidade que todo mundo percebe, mas obviamente que essas pessoas se encontram mais na periferia da nossa cidade e muitas vezes elas não são vistas, né? Mas se a gente andar pelos bairros da nossa cidade, pela periferia da nossa cidade, a gente vai ver, né, o número de pessoas que estão em vulnerabilidade social. Cristina, um dado que você apresentou sobre a questão do mapa da fome, né? Até 2014 saímos e agora em 2022 retornamos para o mapa da fome. Como é que se justifica isso? O que houve nesse meio tempo? Claro, a pandemia é um fato, mas que outros fatos podem ser? A gente teve algumas políticas públicas que não ocorreram mais, né? E tiveram reduções bem importantes de recursos, né, vindos também, principalmente de governo federal. Então, por exemplo, um programa que nós executávamos aqui em Caxias desde 2004, que se chama Programa de Aquisição de Alimentos, ele é um programa que a gente compra alimentos diretamente da agricultura familiar e vai para as nossas instituições. E ele é extremamente importante, porque ele melhora o nosso agricultor familiar, a gente consegue que ele venda diretamente, sem intermediários, e por outro lado a gente qualifica muito o alimento que a nossa instituição entrega para as famílias que são cadastradas. Caxias do Sul chegou a executar R$1.700.000 nesse programa e ao longo do tempo esses recursos vieram diminuindo, né? Nos últimos anos nós vínhamos recebendo R$400 mil e em 2019 foi a última vez que a gente recebeu. Então a gente viu que vários programas voltados à segurança alimentar tiveram reduções de recursos, sejam eles federais, estaduais, municipais, e isso tem uma influência importante, né? E por outro lado, a gente também teve a pandemia que fez um agravamento muito grande, porque muitas pessoas perderam empregos. Então, se a gente olha os dados dessa pesquisa, a gente vê que mesmo pessoas com trabalhos formais, né, estão dentro da insegurança alimentar moderada e grave, justamente porque o recurso fica insuficiente para atender todas as necessidades básicas da família. Cristina, a gente sabe que a questão da fome é
é grave o problema, vem aumentando. E isso tem feito com que o próprio município, a Prefeitura de Caxias do Sul também comece a ver de uma forma diferente, implantar novas políticas públicas para atacar esse problema? Isso, eu acho que agora a gente vem num momento de reestruturação dessas políticas, né? E essa campanha da fraternidade, ela vem num momento muito importante. O ano passado também nós tivemos a Conferência Municipal de Segurança Alimentar, em que a gente aponta essas informações para que haja essa mobilização. O governo municipal, estadual, federal não consegue fazer isso sozinho, então por isso que a mobilização entre todas essas instituições é extremamente importante para a nossa sociedade. A campanha da fraternidade se estenderá no Brasil até a Semana Santa. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.